Graça e paz da parte de Deus a todos os irmãos. Amém. Os irmãos estão felizes? Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, a você que nos acompanha pelo canal, tem ouvido as mensagens aqui dessa comunidade. Deus seja louvado, abençoe sua casa, seu lar, com toda a sorte de bênção nesse ano de 2025. E a todos os irmãos, aqueles que não os vimos na semana passada, Deus abençoe grandemente a todos os irmãos. Nós estamos felizes por mais uma vez pedir aqui a misericórdia dos irmãos para me suportarem mais uma vez. Semana passada estivemos aqui falando a mensagem e por uma questão de escala, nós estamos aqui dando continuidade na mensagem da semana passada, que na verdade chegamos na mensagem 30, ainda no capítulo 10 do livro de Atos. O livro de Atos tem sido uma verdadeira viagem para nós, onde nós temos aprendido muitas lições e temos mergulhado nas Escrituras e aprendido desde o princípio com a igreja primitiva, como os nossos primeiros irmãos viviam e como eles tinham uma doçura de amor e carinho pela palavra do Senhor e a comunhão com o Senhor. Vamos orar? Curvar nossas frontes, vamos orar, pedir a bênção do Senhor, do Espírito Santo, para essa noite nos iluminar na sua palavra. Pai amado e Pai querido, nós somos gratos a Ti pelo privilégio, Senhor, de ser Teu servo, de Te servir. Servir, Senhor, por meio da Tua palavra. Tua palavra sempre é viva, sempre é eficaz. Tua palavra, Senhor, nos ilumina, Tua palavra nos encoraja, Tua palavra faz-nos prosseguir, porque a Tua palavra é o próprio Deus. O Deus encarnado, o Deus vivo, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei da Glória. Nós te amamos, querido Senhor, por isso nos curvamos aos teus pés. Pedimos a direção do teu Santo Espírito, pedimos espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, nos agracia mais uma vez essa noite. Abra, Senhor, o nosso coração. Fecha qualquer tráfego, Senhor, na nossa mente. Mantém nossa mente, nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Se há alguma ação contrária aqui à Tua palavra essa noite, nós já repreendemos, pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Queridos irmãos, nós estamos no capítulo 10, ainda é a terceira mensagem dentro do capítulo 10. A mensagem da semana passada, nós tivemos uma preparação para que Pedro fosse se encontrar com Cornélio. Dentro do capítulo 10, tem tanta preciosidade, irmãos, que aqui mostra a salvação chegando para os gentios, a porta da salvação se abrindo para os gentios. Esse ato que aconteceu em capítulo 10 chegou até eu e você, que estamos nos confins da terra. Depois de muitos e muitos anos, de séculos, o evangelho chegou aos gentios por conta desse evento que aconteceu lá em Cesareia de Filipe, na casa de Cornélio. E aqui, dentro desse capítulo, há uma quebra de paradigmas do próprio Pedro, do próprio apóstolo Pedro, quando ele teve uma visão, e de Cornélio, que era um centurião romano. O capítulo 10 começa que Cornélio morava em Cesareia. Cornélio era um centurião, ele cuidava de uma centúria, que são 100 homens da esquadra do romano. Cornélio, pela sua posição de um centurião, é como se fosse um primeiro sargento hoje, na nossa estrutura policial. A centúria e os centuriões
no batalhão romano, era como se fosse a espinha dorsal dos romanos, porque eles eram homens treinados, eles não saíam, eram leais, eram obedientes, e Cornélio, por ser um gentio, ele aprendeu em Roma a adorar vários deuses, uma religião politeísta que adorava vários deuses. Mas no limiar do tempo, ele morando em Cesareia, ali, ainda sob o domínio do Império Romano, ele aprendeu e ele abraçou a religião judaica, a adorar o único Deus, o Deus de Israel. Então Cornélio, ele era um homem temente a Deus, fazia boas obras e ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, igual aos judeus. Os judeus, eles tinham um calendário de oração e eles oravam 3 vezes ao dia ao Deus de Israel. Então Cornélio, ele com esse hábito, e ele era um temente a Deus. Existia 2 classes, eu falei isso na semana passada, 2 classes de gentios daquela época. Os judeus nativos, circuncidados ao 8º dia, que obedeciam todo o calendário, todas as festas judaicas, no templo, adoração. Mas existiam os gentios, que cansados das suas religiões com muitos deuses, abraçaram o judaísmo. Então lá havia 2 classes de gentios, os tementes a Deus e os prosélitos. Os tementes a Deus eram aqueles que faziam tudo o que os judeus faziam, mas não eram circuncidados. E os prosélitos eram aqueles que abraçavam a religião, eram circuncidados como gentios, e eles praticavam tudo o que os judeus faziam. E Cornélio tinha um testemunho muito grande dos teus servos, dos teus soldados, e principalmente de toda a nação judaica, porque ele praticava tudo o que os judeus praticavam. Então, vimos que houve uma preparação para esse encontro de Pedro com Cornélio. Pedro, ele desceu de Jerusalém, final do capítulo 9, fica na casa de um Simão curtidor. Eu falei na semana passada o que é um curtidor. O curtidor é aquele que esfola demais, arranca a pele para fazer sapato, bolsa, aquela bolsa bonita que as irmãs usam, aquele sapato é de pele. Imagina Pedro, um apóstolo, judeu ortodoxo, morar na casa de um homem com aquele cheiro horrível. Deus já estava preparando o coração de Pedro. E ele ficou ali em Jope, nas planícies do mar Mediterrâneo, que distava quase 48 quilômetros de Jerusalém, na casa de Simão curtidor, por alguns dias. Aí lá em Cesareia, o Cornélio foi subir para orar na hora da oração nona, que significa por volta das 3 horas da tarde. E Deus mandou um anjo para Cornélio para falar com Cornélio. Então essa preparação foi realizada durante a visão de um anjo de Deus na hora nona, 3 horas da tarde. E Cornélio, quando o anjo falou para ele, falou: olha, Cornélio, manda servos teu a Jope. Deus, quando manda, irmãos, uma mensagem, ele é específico. Amém. Vai, manda servos a Jope, procura na casa de Simão curtidor uma casa à beira da praia. Precisa de GPS? Não. Tranquilo. Então, o Cornélio recebe essa visão, imediatamente ele manda 2 servos e um soldado em direção aonde Pedro estava, Cesareia até Jope, nas planícies do mar Mediterrâneo. Estou contando só um background para os irmãos entenderem. Ok. Então, eu vou dar uma pausa aqui. Por que os judeus tinham esse hábito de orar na hora 1/10, a hora 9? Havia a contagem de tempo durante aquela época, não é como hoje, nós temos precisão de horas, minutos e segundos, na verdade, e até milésimos, que é recravado. Naquela época não havia. Naquela época, como é que se contava o tempo? Naquela época era o seguinte: o sol nascia por volta das 6 às 7 horas da manhã. Era o nascer do sol e o pôr do sol. Eles se baseavam
pelas horas do dia, das 12 horas. Então, a partir do nascer do sol, normalmente isso ocorria às 6, às 7 da manhã, então a contagem terminava ao pôr do sol. Então eles contavam isso em número de horas. Acontecia das 6 até 7. Então os judeus, eles dividiam o dia útil em 12 horas. Quando a noite caía, aproximadamente no pôr do sol e até o nascer do sol do outro dia, eram divididas em vigílias, em 3 vigílias. Geralmente essas vigílias eram contadas da seguinte forma: primeira vigília das 18 às 22, segunda vigília das 22 às 2 da manhã e das 2 às 6 da manhã. Vocês lembram muito bem que Jesus, quando foi para o Getsemane, ele foi em uma das vigílias da noite orar. Então o anjo, ele disse para Cornélio para enviar os mensageiros a Jope e chamar a Simão Pedro. No dia seguinte, Pedro tem outra visão. Ele está em Jope, estão preparando o almoço. Geralmente as casas daquela época eram casas que tinham um telhado plano, que a Bíblia chama de eirado, mas na verdade no nosso português é telhado. E geralmente o eirado tinha toldo, por causa do sol. Imagina naquela época, e hoje, irmãos, lá naquela região o sol não é como hoje, aqui 36 graus, é 45, 50. Então Pedro, o que ele fez? Ele subiu para um lugar mais tranquilo para orar. E quando ele chegou naquele eirado, ele teve uma visão. Isso está no capítulo 10, versículos 9, quando Pedro tem essa visão. Então, o capítulo 10, ele é guiado por 2 visões. Uma visão de um anjo, e Pedro tem uma visão, no capítulo 10, versículo 9, ele subiu ao eirado por volta da hora sexta, isso é por volta de quase meio-dia, tá? Então, hora sexta, meio-dia, hora sétima, 1 hora, hora oitava, 2 horas, hora nona, 3 horas da tarde. Então, é dividido em horas. Aí Pedro teve uma visão que ele viu um céu aberto, e Deus mostrou para ele um lençol, como se fosse um lençol, e alguns animais imundos e impuros, e a voz vinda do céu falou: Pedro, mata e come. E a voz falou com ele 3 vezes, por 3 vezes. E enquanto Pedro estava refletindo no significado dessa visão, os enviados de Cornélio estavam já à porta dele. Porque isso foi de 1 dia e meio. Até eles chegarem lá, os enviados de Cornélio já estavam à porta dele. E aí o versículo 19... ainda do capítulo 10, ainda não cheguei na mensagem, tá, irmãos? Só estou dando um pano de fundo. No versículo 19 do capítulo 10, Pedro já não ouve mais uma voz vindo do céu. O Espírito Santo fala com ele. Amém. Deus fala com Pedro, amém, através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo lhe disse, agora, no versículo 19, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens, e na verdade são 3, tá? Que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Deus estava já trabalhando no coração de Pedro, alargando o seu coração, alargando a sua mente. E aqui, este era Deus na pessoa do Espírito Santo falando com Pedro. Versículo 20, nós lemos: levanta-te, desce e vai com eles, porque eu os enviei. Normalmente, um judeu ortodoxo, como Pedro, não se associaria com os gentios. Era proibido. O judeu não se relacionava com o gentio. Então, veja, irmãos, como Deus trabalha aqui. Sabendo disso, e sabendo da resistência anterior, que Pedro falou: de modo algum, Senhor, quando veio aquele lençol do céu, tudo que Pedro precisava saber é que o Espírito Santo disse: eu os enviei. Versículo 22, então disseram o centurião, os servos de Cornélio, falaram para Pedro: olha, Pedro, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo,
para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Aqui no versículo 22, nós terminamos a preparação da mensagem que foi a semana passada. Agora nós vamos dar continuidade nessa mensagem a partir do versículo 23. Ok? Então, irmãos, Pedro agora, ele parte para o encontro com Cornélio, que é a mensagem de hoje. Versículo 23, vamos orar, vamos ler esses versículos? A partir do capítulo 10, versículo 23. Está na versão... Tá, ok. Vamos ler? Pedro, pois... A entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, saiu Cornélio ao encontro E prostrando-se aos pés, o adorou. Vamos fazer um exercício, vamos ler até o versículo 33, tá bom? Vamos lá? Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, e eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus demonstrou que a nenhum homem sucederá como o imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, Por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Amém. Olha a mudança que nós vimos aqui. Estamos prontos. Que mudança de coração de Pedro, pelo modo que ele convidou-os a entrar e hospedou. Na religião judaica, um judeu, existia as regulamentações da religião judaica que, se um gentio fosse na casa de um judeu, ele não poderia passar da soleira da porta para dentro. Tinha que conversar com ele do lado de fora. Irmãos, como Pedro, um judeu ortodoxo, mandou entrar. Muitas vezes, talvez Pedro, por causa da religião judaica, ele deixou a sua religião de lado por causa do mandamento, por causa da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela está acima de qualquer religiosidade, de qualquer religião. Amém. Deus, irmãos, é tremendo. Ele não apenas cedeu um quarto ali para esses gentios visitantes, mas ele chamou eles, e isso é completamente fora do costume daquela época. Nenhum judeu ortodoxo teria convidado os gentios para ficar em sua casa. Era proibido. Pedro foi contra os costumes
e tradições de Israel, mas não contra a palavra de Deus. Interessante, eu estava estudando essa mensagem e tem uma nota sobre Jope. Pedro, ele obedece ouvindo o Espírito Santo e manda ele sair de Jope e manda ir para Cesareia. Séculos atrás, um outro judeu veio para Jope com uma mensagem solene de Deus, vocês vão lembrar disso. E ele estava comissionado a levar para longe dos gentios a palavra de Deus. Foi o profeta Jonas. Em Jonas, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3, Jonas, ele partiu de Jope. Jope é um porto no Mediterrâneo. E ele pegou um navio de Jope e recusou a obedecer o chamado de Deus. E Jonas fugiu. Foi parar em Tarsis, quase na Sardenha, perto da Espanha, pensando que poderia escapar do Senhor. Irmãos, nós não podemos escapar do Senhor, jamais. Como diz Davi no seu salmo, se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer minha cama no mais profundo abismo, também tu estás lá. Deus, irmãos, Ele conhece aonde nós moramos. Ele conhece a nossa casa. Ele conhece os ambientes da nossa casa. Ele conhece a nossa rotina da nossa vida. Amém. Irmãos, como isso é tremendo. E quando Deus dá uma ordem, Ele dá especificamente. Vocês lembram em Atos capítulo 9, quando Saulo, ele teve um encontro com o Senhor, e ele ouviu da boca do Senhor: Saulo, vá para Damasco. Saulo foi para Damasco. E aí o Senhor dá uma ordem para Ananias, fala: Ananias, você vai lá agora, na rua direita, vai lá no endereço tal, você vai encontrar Saulo de Tarso, ele está orando. Vai lá e impõe as mãos sobre ele. Deus, irmãos, Ele sabe com detalhes cada momento da nossa vida. Amém. Puxa, irmãos, isso... Não pensam que Deus não está te assistindo. Deus, Ele te assiste nos mínimos detalhes. Ele está assistindo às nossas orações. Ele está assistindo quando nós nos relacionamos com os outros, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós abençoamos as pessoas. Aleluia. Puxa, isso é muito grande. E Jonas fugiu do chamado de Deus, pensando que poderia escapar do Senhor, e não compartilhou o coração de Deus pelos perdidos de Nínive. Os irmãos lembram desse episódio? Pedro estava disposto, irmãos, a examinar suas tradições, preconceitos, por causa da palavra de Deus. Amém. Se ainda há preconceitos em nós, se ainda há tradições em nós, irmãos, nós devemos levar isso diante do Senhor. Amém. Deus não faz acepção de pessoas. E ele compartilhou o coração de Deus ali, Jonas depois compartilhou por um mundo perdido. Alguns são mais como Pedro e alguns são mais como Jonas. Pedro obedeceu, não é verdade? E agora, irmãos, nós vamos ver o versículo 24 desse capítulo 10. Versículo 24. Então Pedro convidou eles para orar. No dia imediato, ou seja, o quarto dia, desde que Cornélio teve a visão, passaram-se 4 dias. Pedro, ele seguiu de Jope com os servos de Cornélio, eram 2 servos da casa de Cornélio, mais um soldado, mas Pedro levou alguns judeus com ele, levou os que estavam com ele ali na casa de Simão, curtidor. Então, aqui a Bíblia diz o seguinte: no dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos íntimos. Cornélio não sabia o que Pedro ia falar, mas ele falou: já que está vindo um homem de Deus, um enviado, eu quero que meus parentes e amigos íntimos também ouçam essa palavra. Sabe, eu estava refletindo, tendo comunhão com o irmão Renato, quantas vezes nós nos afastamos dos nossos parentes, dos nossos amigos íntimos,
Irmãos, nós precisamos estar próximos a eles. Cornélio teve esse coração de deixar que a palavra de Deus ali não fosse só para ele, para a casa dele, mas ele reuniu mais pessoas. E aí, Cornélio tinha muita fé em Deus. Ele queria que Pedro viesse, sabendo que Deus motivou chamar Pedro, então Deus completaria esse plano. Cornélio, ele não se contentou com a ideia de reunir, de ter uma reunião particular. Não é verdade? Ele ainda juntou seus parentes e amigos. E aqui no versículo 24, ele reuniu seus parentes e amigos. Versículo 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro. E uma atitude de Cornélio chama-nos a atenção. Prostrando-se. Está aí o versículo? Vamos ler esse versículo? Versículo 25. Aconteceu que, indo Pedro, saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se nos pés o adorou. Nesse ponto, irmãos, nesse versículo, nós vemos a diferença de um homem de Deus. Versículo 25 mostra que Pedro, ao entrar, Cornélio, prostrando-se aos pés, o adorou. Certamente Cornélio, quando teve a visão do anjo, ele foi obediente, mandou seus servos chamar Pedro. Ele deve ter pensado, ele não conhecia Pedro, esse homem deve ser um homem especial, deve ser um santo homem de Deus. E a atitude de Cornélio até foi uma atitude justa, honrar, nós devemos honrar as pessoas. Mas o versículo 26 nos chama a atenção, irmãos, nós vamos falar um pouco, vamos gastar um pouco de tempo. Versículo 26, a atitude de Pedro nos chama a atenção. Mas Pedro, vamos ler o versículo 26? Põe pra gente. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Como diz um amado irmão, nós temos que prestar atenção nos detalhes. Pedro poderia ter falado para Cornélio: levanta-te. A Bíblia chama o levantou. Tem um pronome aqui, o levantou. Quando alguém está caído, quando você o ajuda a levantar, o que você faz? O levanta. Então Pedro tomou a atitude de o levantar. E ainda falou para ele: levanta-te e ergue-te, que eu também sou homem. Sabe, irmãos, Cornélio não conhecia Pedro, como falamos. Deve ter pensado nele como um homem de Deus especial. Então ele prostrou aos seus pés, adorando. Cornélio, ele foi ordenado por um anjo a buscar o apóstolo. Não é de surpreender que o Cornélio tivesse imaginado que ele fosse mais do que um simples homem. E Pedro corrige imediatamente. Pedro corrige imediatamente qualquer devoção, qualquer bajulação, qualquer aplauso. Um homem de Deus. Eu falo para os pastores, mestres, aqueles que têm ministérios. Um homem de Deus, ele não aceita aplausos, ele não aceita bajulação, não aceita status. O homem de Deus, ele não procura ganhar nada dos outros pelo seu serviço, nem dinheiro, nem honra. Como Deus, o homem de Deus, ele apenas procura abençoar os outros. Amém. Através da sua vida, através da sua palavra, do seu testemunho e do seu trabalho no Senhor. O homem de Deus, ele nunca espera alguma recompensa de ninguém, porque ele confia apenas em Deus para as suas necessidades. E um amado irmão escritor, ele falou um artigo muito claro. O homem de Deus, ele tem 3 marcas, ele tem 3 aspectos: um olhar para cima, um olhar para dentro e um olhar para fora. Eu vou explicar para os irmãos. O homem de Deus, ele
Não é porque ele é tão espiritual, ele é tão humano, que na sua humanidade ele expressa a sua característica de Deus. Jesus, o Senhor Jesus, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E ele aprendeu na sua vida humana, com a sua humanidade, ele poderia requerer a sua divindade, mas ele era tão humano, que ele se relacionava com qualquer tipo de pessoa. E no seu relacionamento ele expressava a sua divindade. Irmãos, isso é muito rico. Tem muitos hoje querendo ser Deus, mas esquecem de ser humanos. Não expressam a sua humanidade. E o homem de Deus, ele olha para cima em adoração e devoção a Deus e a Cristo. Mas ele também tem um olhar para dentro. Em reconhecimento e arrependimento, por saber que ele ainda não se parece totalmente ao Senhor. O olhar para dentro é ver que nós somos falhos, fracos, mortais, e estamos em constante comunhão com o Senhor, pedindo perdão e nos arrependendo. Isso é um olhar para dentro. E um olhar para fora. Procurar ajudar e abençoar as pessoas. Amém. Essas são as 3 características de um homem de Deus. Exemplos de homem de Deus. Atos capítulo 14, abre a sua Bíblia aí. Olha o que aconteceu em Listra. O apóstolo Paulo, em viagem com Barnabé, na região da Galácia, ele passa por Icônio, depois ele passa em Listra. São cidades ali da região da Galácia. O apóstolo Paulo e Barnabé, eles passaram em Listra e no versículo, vamos ler do versículo 11, 14 e 11. Atos capítulo 14, versículo 11. Eu vou ler um pouquinho no versículo 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar, versículo 9, ouviu falar que Paulo, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Paulo aqui fez uma cura. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque esse era o principal portador da palavra. E aí, no versículo 13, o sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente, trazendo para junto das portas, touros, grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que há neles. O homem de Deus não aceita aplauso. O homem de Deus não aceita festa quando chega em algum lugar. Isso serve para vocês, homens de Deus que ministram a palavra nessa era. Irmãos, lamentavelmente nós temos visto hoje que vários pregadores da nossa era, tem uma matéria aqui de um irmão, um simples irmão, eu vou ler para vocês. Creio que se os pregadores de nossa cultura fossem mais confrontadores sobre suas convicções e vivessem de maneira santa e irrepreensível, não receberiam tanto aplausos. O problema é que muitos pastores têm transformado a igreja do Senhor Jesus num playground, onde se exercita o dom de rodopiar, o dom de balar, o dom de rugir, o dom de engatinhar, e pasmem, o dom de enganar. Neste contexto, tome aplauso. Uma coisa é certa, muitos pregadores que estão inchados com as ovações humanas
e que tem feito da igreja do Senhor Jesus um shopping center da fé, hão de se decepcionar naquele grande dia. Chega de aplausos ao homem, chega de glamour. Um simples irmãos, Marcos Pinheiro, eu peguei esse texto aqui, eu achei muito rico. Se queremos parecer com Jesus, nós temos que seguir o conselho que Paulo escreve aos Filipenses. Tende em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Amém. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana, tornando-se semelhança de homens. Reconhecido, ele mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quantos querem tomar hoje o caminho da cruz? Quantos querem chegar hoje aos pés da cruz? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó Senhor amado. Versículos 27, vamos continuar no capítulo 10. Versículos 27 do capítulo 10. Depois desse episódio de Pedro, eu gastei muito tempo aqui, irmãos, mas vale a pena para nós vermos uma atitude de um homem de Deus. Pedro era um apóstolo, um enviado de Deus. E ele fala para uma pessoa que se dobra, se curva diante dele. Fala, levanta-te, eu sou homem também. Puxa, que lição, irmãos. Isso é uma lição. Sabe, esse capítulo 10, a gente fala sempre da conversão de Cornélio, mas aqui foi uma conversão de Pedro. Versículo 27, falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali. Versículo 28 do capítulo 10, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu, olha irmãos, Pedro falando, é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. A visão que Pedro teve daquele lençol descendo, Deus queria falar com Pedro, não estava relacionado a animais, não estava relacionado a alimento, estava relacionado a pessoas. Amém. Não podemos chamar ninguém de incomum ou imundo ou impuro, porque Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém. Isso aqui, irmãos, versículos 27 a 29, é uma das mais curtas, mas mais importantes passagens dessa parte. Pedro realmente entrou na casa de um gentio, quebrou todo o protocolo, ele mostrou que o coração e mente dele estava mudado. Só o Evangelho, só Deus pode mudar um coração e a mente de um homem. Nós possamos seguir esse exemplo, né? Então ele havia aprendido essa lição do grande lençol. Então, aqui ele continua, mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse como impuro. Versículo 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Vim sem vacilar. Amém. Ou seja, não fiquei vacilando. Se Deus falou, não vacila. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Pedro teve que explicar, né? Ele, um judeu piedoso, havia entrado na casa de um gentio, então ele explicou que ele recebeu, e ele chegou lá e falou, por que razão vocês me chamaram? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias, que por volta desta hora, estava eu observando em minha casa, a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão, de vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida. Irmãos, a oração e as atitudes de Cornélio chamaram a atenção de Deus. Amém. Nós precisamos ser pessoas que chamam a atenção de Deus, através das nossas atitudes e das nossas orações. Amém. E disse, Cornélio, tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, aqui Cornélio está relatando de novo, irmãos. Lucas, na sua narrativa, ele explica de novo, pois alguém a Jope chamara Simão.
por sobrenome Pedro, acha-se hospedado, portanto, sem demora, mandei chamar-te. Cornélio falou, olha, eu mandei te chamar, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, pronto para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Pedro não teve tempo de fazer uma sinopse da mensagem. Não se preparou. E aí, agora? Uma casa cheia, parentes, amigos íntimos, mais os que Pedro levou, mais um soldado. E agora, Mateus, o que eu vou falar? Poxa, eu não preparei nada, não li a Bíblia. Aquela época não tinha Bíblia, só a Torá, só o Antigo Testamento. Então, irmãos, o que aconteceu ali? Pedro, a mensagem que Pedro estava para pregar, teve já uma grande preparação. Por quê? Ele recebe uma visão, onde recebe uma voz do céu, mostrando para Pedro que aqueles animais não estão relacionados à comida, está relacionado a pessoas. Depois ele ouve diretamente do Espírito Santo uma voz. E ele foi sem vacilar, ele obedeceu. Então Pedro já estava preparado para o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão maravilhoso, irmãos, que ele é que faz nos lembrar todas as palavras que estão aqui. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus. O Espírito, ele vai sacar naquele momento aquilo que está dentro de você, aquilo que está constituído. O Senhor Jesus falou certa vez para os discípulos: não vos preocupeis perante reis, perante os gentios, porque naquele momento o Espírito falará por vós. Então o Espírito, ele vai nos lembrar acerca de todas as coisas. Nós estudamos o Evangelho de João, os irmãos lembram? João 14, João 16, o Espírito fará nos lembrar a respeito de todas as coisas. Aleluia! Então Pedro estava preparado pelo Espírito Santo para aqueles na casa de Cornélio. A nossa bênção, irmãos, ela é grandemente aumentada quando nós nos preparamos para ouvir a palavra de Deus. Quando eu e você vai a uma reunião da igreja, você quer receber uma boa mensagem? Se sim, a melhor maneira é vir com o coração preparado. Por isso que a nossa oração, quando nós viermos para uma reunião, o irmão Emerson já nos ajudou. Qual é o objetivo das reuniões da igreja? Nós estamos vendo agora os fundamentos da fé, aos domingos, e são vários temas. Uma reunião da igreja é uma reunião para adoração ao Senhor. É uma reunião de comunhão horizontal com os membros do corpo de Cristo e uma comunhão vertical com o Senhor através da nossa adoração, através da palavra. Então, se nós viermos para uma reunião pensando no boleto da segunda-feira, não dá. É verdade, irmãos. O nosso coração, ele é como a beira do caminho. Mateus capítulo 13, o Senhor fala uma parábola de como a palavra de Deus cai em determinados tipos e aspectos. Os irmãos vê que num gramado, quando a pessoa transita, fica uma beira do caminho, não fica? Não nasce mais grama. Foi muito tráfego de pessoas indo e voltando. Às vezes o nosso coração, irmãos, para vir para uma reunião, ele está um tráfego intenso. Parece... Bom, lá em São Paulo a gente falava que era Marginal Tietê, Marginal Pinheiros. Mas uma estrada bem movimentada aqui do interior de São Paulo. Fala aí, Avenida Rebouças, em horário de fluxo. Talvez ali debaixo da ponte, da linha do trem, um fluxo, no horário de rush. Talvez o nosso coração ele tenha um trânsito muito intenso. Nós passamos um sábado, passamos uma semana agitada, tumultuada. E às vezes quando a gente vem para a reunião, a gente não se prepara em casa para uma reunião da igreja. Nós estamos com o nosso coração, nossa mente. Os irmãos têm experiência às vezes de acordar de madrugada, pensando com um turbilhão de coisas que tem para fazer? A nossa mente às vezes está assim.
Não desliga. E aí, irmãos, quando a palavra de Deus ela vem ao nosso encontro para nos abençoar, para nos iluminar, para nos encorajar, não encontra um solo fértil. Estou falando isso por mim também. E nós precisamos ter uma preparação. Aquelas pessoas estavam preparadas para ouvir o enviado de Deus. Elas não sabiam o que iam ouvir, mas elas estavam preparadas. Houve uma preparação. Irmãos, Deus movimentou um anjo. Deus movimentou o Espírito Santo para falar com Pedro. Pedro deu 2 dias de caminhada de Jope até Cesareia. Houve uma preparação. E ali, na semana que vem, o irmão vai nos ajudar a finalizar esse capítulo. Eu acho que está finalizando, Não, ainda tem alguns versículos, até o versículo 43, e depois tem a descida do Espírito Santo para finalizar o capítulo 10, que é o resultado, é o ápice, o resultado final desse capítulo, que é a descida do Espírito Santo, onde o Evangelho chegou definitivamente aos gentios pelo Espírito Santo. Então, o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Nós precisamos vir para a reunião com o coração preparado. O pregador também precisa estar preparado. Aqui é uma relação mútua. Mas quando Deus prepara o mensageiro tão bem quanto aqueles que estão para ouvi-lo, coisas tremendas acontecem. James Boyce falou isso, um teólogo cristão. Ele diz assim: se sim, a melhor maneira é vir com o coração preparado. E eu sei que o pregador também deve estar preparado. Mas quando Deus prepara o mensageiro tão bem quanto aqueles que estão para ouvi-lo, então coisas tremendas acontecem. Amém. Jesus Cristo é nosso Senhor. Amém. Parando por aqui. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer reunião em grupos.